dê uma salva de palmas de boas-vindas para a pastora Sara Hayashi. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus. Pastora, nós do Vox, a gente comprou um presentinho para a senhora, como agradecimento não só por hoje à noite, mas por tudo que a senhora já fez por nós. Glória a Deus. Obrigada, gente. Eu sempre falo, os acertos é por causa de Deus, os erros são meus. Tudo pela graça de Deus. Glórias ao Senhor. Antes da gente começar esse painel, a gente queria agradecer a todos vocês que são super ativos no Instagram do Vox, que fizeram as perguntas aqui para o painel. A gente anotou todas as suas perguntas. Não sei se vai dar tempo da gente passar por todas elas, mas pelo menos a gente vai tentar chegar nos temas que vocês fizeram as perguntas, ok? Para começar o painel, pastora, eu queria que a senhora contasse um pouco da sua história, o começo do seu ministério, o começo da Monte Sião, né? Porque eu acho que é muito legal a gente saber o início das coisas. Bom, eu era professora e eu amava dar aulas para adolescentes. Eu era líder dos jovens na Igreja Metodista Livre, igreja de meus pais. Mas desde 14, 15 até 17 anos eu falava: eu quero o poder dos altos, eu quero o poder dos altos. Especialmente na sexta-feira da Semana Santa, não sei porquê, mas na minha cabeça era muito especial. Passava a noite toda, eu ia para a igreja, a gente morava no fundo da igreja. Eu ficava lá, todo mundo dormindo, eu ia de porta, abria uma porta, outra parte, várias portas, até chegar no púlpito. Eu tinha um pouco de medo, né? Porque entrava bêbados, então eu ficava debaixo do púlpito, falando: não saio daqui até receber o poder dos altos. Por 3 anos, frustração. Chegava às 4:30 da manhã, meus pais iam orar, então eu bem rapidinho para a cama, muito desapontado. Mas, encurtando a longa história, acabei recebendo, depois de estudar tanto teologia, e eu queria o poder dos altos. Eu falava para os professores: me explica Atos 2. E eles falavam: não existe mais, isso é coisa histórica. Mas eu fiquei 2 anos e meio procurando, estudando teologia e não tinha achado. Depois que eu voltei frustrada para o Brasil, eu tive uma situação bem difícil e foi o único consolo. Recebi o batismo com o Espírito Santo sem saber o que era. Eu só queria o poder dos altos. No fim, acabei falando a língua dos anjos e começou esse avivamento. Meus alunos da escola dominical, os jovens, falaram: eu quero o que você tem. Eu falei: não sei o que eu tenho, não posso explicar. Mas depois Deus me deu, muitos eram batizados no Espírito Santo, não sabia explicar. Mas enfim, encurtando a longa história, eu acabei achando um livro, e esse livro me explicou bastante. E é o Set My Spirit Free, de Robert Frost. E eu falei: opa, é um poeta, porque eu tinha feito literatura em inglês. Eu falei: ele se converteu. Comprei o livro, mas era uma estratégia de Deus. Ele que me explicou tudo, no corpo, alma e espírito. Então eu sou a mulher dos círculos, né? Quem tem aula comigo, sempre eu faço círculos: corpo, alma e espírito. Que me explicou bem, teologicamente, porque as pessoas não sabem explicar teologicamente. Então eu sou meio assim, a palavra tem que ser palavra. Então eu queria teologia e não queria explicação só, sem a base bíblica. Foi daí que começou, e a igreja começou a crescer, e éramos japoneses. Toda a igreja era japonesa. Começaram a vir não japoneses, brasileiros, eu também sou brasileira, mas não asiáticos. E no grupo de jovens começaram a vir casados, avós, crianças, adolescentes. Foi uma bagunça, porque ficou tão grande dentro da igreja dos japoneses. Então eles, claro, tem com muita razão, está causando muita bagunça. E os 7 pastores de outras 7 igrejas
Meu pai estava feliz, ele não sabia explicar, mas estava muito feliz. Minha mãe também, mas daí eles falaram, manda a Sara embora, não deixa levar ninguém. Eu falei, vou ver que você é da vontade de Deus ou ir embora. Falei, como que você sabe a vontade de Deus? Eu falei, eu sei, porque eu sabia dos dons. Então pedi 3 sinais, e Deus deu 4 sinais, e Deus deu os 4 sinais. E eu pensava, se eu tiver que ficar, eu vou ter que enterrar essa experiência. Mas se eu sair, onde eu vou? Era um problema. E eu falei para os jovens, para o grupo, né, que estava 3 anos andando comigo, falei, não venham atrás de mim, por favor. Eu prometi para esses pastores, para o Concílio Metodista Livre, que tem o headquarters em Michigan, lá nos Estados Unidos. Falei, eu prometi que eu não vou levar ninguém. Não venha, por favor. Eu pedi 4 sinais, Deus me deu os 4 sinais e eu não sei onde eu vou. Na semana, eles também pediram sinais, mais de 20. E ligaram, vamos encontrar aonde? Fiquei desesperada, falei para o meu pai, e eu não chamei papai, eu não chamei. E meu pai falou, que bom, abre uma igreja. Falei, eu igreja? Sim, você vai abrir igreja. Ele me instruiu fazer o CGC, que agora é CNPJ. Ele falou, faz estatutos, registra no cartório. Naquela época não podia abrir igreja, porque tinha que passar pelo cartório, ser anunciado no Diário Oficial. Daí a gente poderia ser legalmente uma igreja. E foi o que aconteceu. Saiu no Diário Oficial do dia 7/7/1977. Muito profético. E assim, meu pai falou, faz uma placa, aluga um lugar, põe placa, faz a sua diretoria. E assim eu fiz. É assim que começou a Monte Sião. Muito legal. E o que a Monte Sião carrega de legado e de herança por conta dessa história? Sabe? O que os seus pais trouxeram que hoje a Monte Sião carrega? Bom, meu pai, antes de vir para o Brasil, quando eu contei minha experiência, eu não sabia o que era, só queria poder dos altos, eu não sabia que estava ligado com línguas dos anjos e os dons espirituais. Eu estava começando a profetizar, eu não sabia o que era, o que estava acontecendo. Curas, não sabia, expulsar demônios. Eu falei, está acontecendo alguma coisa. Aí eu contei para o meu pai, ele falou assim, eu tive essa experiência no Japão antes de vir para o Brasil. Mas meu pai também não sabia explicar, porque ele se uniu à Igreja Metodista Livre, que não fala sobre isso. A minha mãe, por 2 anos, ela falou, você morreu para mim. Aí, o Dia das Mães, aniversário, Natal, eu levava presente, ela falou, não quero. Você morreu para mim, porque eu estava causando problema para a igreja. Eu não, Espírito Santo, culpa dele. Aí, minha mãe começou a me observar por quase 3 anos, que a igreja começou a crescer, até trocamos o lugar. Nós ocupávamos o santuário e os adultos ocupavam a salinha dos jovens. Daí então, numa das reuniões que eu fiz, eu chamei, quem quer ser batizado no Espírito Santo, venha para frente. Quem veio junto? Minha mãe. E aí eu só encostei nela. Ela começou a falar em línguas, as lágrimas escorrendo, mas foi demais. Aí ela falou assim, eu te observei por todos esses anos, e eu vi que você tinha fruto do Espírito. Os outros não, ela falava outros nomes, mas você tinha fruto do Espírito. Então eu vi que era obra do Espírito Santo, por isso que eu quis também. Aí então no retiro de jovens, ela falava, eu vou cozinhar para vocês. Dormíamos no mesmo quarto, orando em línguas, ela também, até morrer, até ela falecer, orava em línguas. Então, aí que começou a igreja. E a herança é essa, meus pais já tinham, a minha mãe reconheceu que a obra era do Espírito Santo, e daí então ela começou a dar apoio,
E ela estava observando. E daí ela viu que era do Espírito Santo. Por isso que nós temos esse legado. Agora, mais forte é que meus pais oravam muito de segunda a sexta. Sábado e domingo não, porque era muito corrido de igreja, né? Eles eram pastores. Aí então, das 4h30 às 6h30 da manhã, os dois orando. Eu na sala, eu era menina de 12 anos, eu descia e ficava escutando. Quanto que eles falam? Eu oro tanto, só 5 minutos. Eu repetia, Pai Nosso que está 10 vezes. Credo apostólico, creio em Deus Pai, tudo 10 vezes. E eu olhava no relógio da parede, aliás, e nada. Aí eu fui escutar de novo. E assim eu via que paravam, estavam lendo a Bíblia, estavam compartilhando. Isso marcou muito a minha vida. A vida de oração é um legado, né? A vida de oração, de jejum e também muita Bíblia. Então eles falavam tudo, tinha que ser na Bíblia. Deus falou, algumas vezes meus irmãos contestavam e meus pais falavam, Deus falou, está escrito na Bíblia. Então a gente tremia, né? A gente aprendia com as broncas dos mais velhos. E assim, então, é um legado que, graças a Deus, temos da integridade. Eu fui muito abençoada. Meus pais eram muito íntegros, verdadeiros, sinceros. Isso foi uma herança poderosa. Nada disfarçado, nada escondido, tudo às claras, com franqueza, sinceridade e corretos. A Bíblia e a oração. Até morrer, minha mãe falou, não desvie da palavra, nem assim, nem para a direita, nem para a esquerda. Fica sempre na palavra. Então, por isso que nós enfatizamos tanto a Bíblia, o estudo da Bíblia e seguir a palavra do Senhor. Eu creio que essa herança, entre muitas outras coisas boas. Uau! E pastora, você comentou que você liderava o grupo de jovens, né, de lá. Quando você olha para os jovens daquela época, os jovens de hoje, o que você acha que são as principais coisas que nós jovens temos para aprender com a geração do passado? O que mudou e o que você acha que a gente tem mais a aprender com as gerações adiantes? Primeiro, quero agradecer por essa oportunidade, né, estar com o Vox. Eu fiquei muito entusiasmada porque eu não tinha estado nunca, só tinha ouvido coisas boas e eu me alegro muito com o entusiasmo de vocês. Um entusiasmo, amor por Deus, essa garra, né? Os jovens eram todos japoneses, quase todos. Uns 80, 90% éramos todos japoneses. Então eram mais calmos, um pouco mais, né? Eram um pouco tímidos, mas no Senhor até os japoneses dançavam. No Senhor, as senhoras japonesas, os homens dançavam. Então isso é a mesma coisa que vocês, não é? E agora, claro que tem muito a ver com o século. Cada século tem umas características. Então, nós estivemos no fim do século XX. O começo e no fim do século XX. Porque começamos em 77, oficialmente. Mas antes eu já estava operando desde 72. Mas cada século tem algumas coisas diferentes. Então, a característica da época dos nossos jovens que hoje são adultos, são 50, 60, 70 anos, eu acho assim que havia mais seriedade no sentido de responsabilidade, cooperação, ainda mais que somos japoneses. E descobrimos, 2 anos atrás fui para o Japão, encontrei um historiador japonês, muito estudado, muito estudioso teologicamente também, e descobriu que as raízes do povo japonês vêm do semita. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e nós viemos do Sem. Então tem muitos valores bíblicos dentro agora não sei, mas na época havia, dentro da cultura japonesa, que seria respeito aos mais velhos, muito respeito à comunidade, cooperação. Nunca precisamos de uma palavra de oferta,
porque todo mundo cooperava mais do que a gente esperava. Então, existiam essas características. E também muito estudo, porque todos que vieram comigo estavam no vestibular ou na faculdade. Então, o nível educacional era bem alto. E meu pai enfatizava muito: tem que estudar, até morrer, não para de estudar. E criou nossos 8 filhos, no mínimo bacharel. Depois pega mestrado, doutorado. Então, nós crescemos ouvindo isto. E então, indiretamente, os nossos jovens todos eram vestibulandos e estavam nas faculdades. Então, havia essa facilidade, porque o estudo bíblico eles absorviam muito rápido, porque eram estudiosos, né? Também cooperar, eram muito prontos por causa da cultura. E isso ficou na Monte Sião, né? Eu creio que permaneça isso. Eu desejo que isso permaneça, porque são valores do reino de Deus. Cooperar, né? Estar sempre feliz, sempre em Deus, e também bastante estudo, bastante leitura de livro e assim por diante. Eu creio que esses são os traços da época. E os de hoje, claro que as coisas foram mudando, especialmente nosso governo. Infelizmente, a educação brasileira não só estagnou, mas foi para trás, retrocedeu. Isso é uma pena, porque são poucos que têm bom estudo, né? Assim, não estou dizendo vocês, mas estou dizendo no geral. Então, essa é a diferença, grande diferença. E também o próprio país trouxe muitos problemas para nós, os brasileiros. É essa a diferença. Na época, nós tínhamos bons presidentes. E tem uma pergunta conectada a essa que a gente recebeu algumas vezes no nosso Instagram, que é: se a senhora pudesse dar um conselho para a senhora com 20 e poucos anos, qual que seria esse conselho? Bom, a maior parte das minhas tribulações foi porque eu era muito correta demais. Então, em Eclesiastes está escrito: não sejais demasiadamente correto, demasiadamente sábio, porque tu te destruirias a ti mesmo. Esse versículo é o que me representa, porque eu fui muito correta demais e eu acreditava muito nas pessoas. Aí o meu filho Teófilo, quando ele era adolescente, falou assim: mamãe, quando eu crescer, ninguém vai fazer com você o que está fazendo. Então ele ficou bem bravo, né? Porque ele falou assim: mamãe, eles estão aproveitando de você, não é? Então ele falou: eu vou te proteger. Então eu acho assim que tantos anos atrás eu creio que essa foi minha falha, entre aspas, porque eu acreditava nas pessoas. Desculpe, mas parece uma boba, né? Penso, acho que existe uma expressão em japonês, fala bakamadime. Significa, é tão honesto que passa por boba. Até o Kriegner falou: essa senhora escreveu um livro com o título Bakamadime, vai ser muito bom. É uma expressão em japonês, Bakamadime. É tão honesto que faz papel de bobo. Eu acho que sou exatamente isso, mas Deus é misericordioso. É tudo pela, sabe, a graça de Deus, os acertos. Por isso que eu falo, foi por misericórdia de Deus. E eu lembro que a senhora já comentou, eu acho que era uma reunião, que a senhora falou assim, que acho que tem muito a ver com o que a senhora passou em relação a isso, que é, hoje em dia, a importância de termos o discernimento dos espíritos. É tão verdade, porque esse dom foi, além do profético, né? O que mais me assentou em mim foi o dom do discernimento dos espíritos. E existem 3 classes de espíritos: de Deus e seus anjos, Deus Trindade e seus anjos, do Satanás, que é o diabo e os demônios, e o do homem. E esse dom do discernimento dos espíritos acho tão essencial, especialmente nesses últimos tempos, porque Jesus mesmo falou que nos últimos tempos
iria haver falsos profetas, quer dizer, falsos cristãos, falsos líderes. E quando um líder que foi assim famoso cai, primeiro começa com dinheiro e depois cai com sexo oposto ou problema sexual. Eu sempre fiquei pensando, será que não havia uma pessoa na igreja que anteviu esse perigo, que ele estava indo naquele caminho errado e não orou, não avisou? Então é uma coisa que sempre me chamou a atenção, como é importante esse dom do discernimento dos espíritos, porque a gente detecta, passa a guerrear pela pessoa, ora pela pessoa. Às vezes Deus me usou para falar, outras vezes não, porque também eu não tinha liberdade, não tinha permissão, etc. Mas eu acho muito importante. Eu espero que vocês todos orem bastante pelo pastor Teófilo, pelos nossos líderes, porque o diabo gosta de atacar quem tem um chamado grande. Então, é muito importante esse dom do discernimento dos espíritos para detectar. E em todo momento também, às vezes eu vejo, é um homem falando. Às vezes é um homem influenciado pelo Satanás. Às vezes é um homem cheio do Espírito Santo. E temos que detectar. Eu não fico caçando. Eu não sou dessa linha de caçar demônios. Mas a gente também... Porque tem uma linha assim, né? Que só caça demônio. Não, nós caçamos a Deus. Nós vamos atrás de Deus. Porém, é importante, paralelamente, discernir o que está entrando, né? Por exemplo, o espírito de Jezabel é muito forte, muito forte. E eu vejo muito disso, né? E eu luto bastante contra. Quando eu vejo, eu oro, né? E Deus é que sabe. Às vezes, Deus me dá um jeito de eu falar para a pessoa, alertar. Outras vezes, não. Apenas a gente ora para guardar o corpo de Cristo. É um dom muito importante nestes últimos tempos. Muito importante. Todos são importantes, porém, eu só estou dando ênfase aí, agora, no momento. Eu acho que isso conecta, pastora, com uma pergunta que também acho que se a gente pudesse separar as perguntas, sei lá, 60%, 70% das perguntas foi relacionada a isso, que era como manter um relacionamento estável com Deus sem altos e baixos. E qual a dica que você dá hoje para os jovens para ser apaixonada por Jesus todos os dias? O que a senhora tem para falar para a gente sobre isso? O segredo não tem jeito, é a vida de oração, não é? E a leitura da palavra e obedecer a palavra. Esse é o segredo, porque através da palavra de Deus, nós aprendemos, nós que temos batismo com o Espírito Santo, isso é normal na Monte Sião, receber o batismo com o Espírito Santo. Há muitas igrejas que têm resistência, porque ninguém ensinou, não sei, por alguns outros motivos. Mas na Monte Sião, é natural. Novo nascimento, batismo das águas, batismo do Espírito Santo e assim por diante. E quando nós temos o batismo com o Espírito Santo, nós desenvolvemos nessa nossa intimidade com Deus, né? Nessa disciplina. Não disciplina dura, mas porque a gente quer, não é? Tem essa hora para orar, esse momento de ler a palavra. E isso nos leva à sensibilidade ao Espírito Santo. Então, é o que vai nos ajudar. Às vezes, eu chamo a atenção de alguns. Você tinha que estar no fluir do Espírito Santo. Eu falo, sim. Né? Você não entrou no fluir do Espírito Santo. Então, eu encorajo, você vai aprender. Não é? Porque nós temos que ver onde que o Espírito Santo está indo. Onde que ele está caminhando, porque ele é muito delicado, Espírito Santo, é como pomba mesmo. Se a gente fala, a pomba vai fugir, não é? Então, tem esse símbolo da pomba, que é uma ave assim assustada, e um dos símbolos do Espírito Santo.
Então, quando a gente quer que Ele fique conosco, nós temos que andar com bastante delicadeza, porque o Espírito Santo é delicado também. Também tem momentos de muito poder, muita, né? Aquele poder, ousadia, mas também ele é muito delicado. Então, em geral, eu ensino. A minha filha aprendeu bastante como dirigir o louvor. Então, ela fala, eu falo, ela, como é que foi, mamãe? Aí eu falo, fulano, Beltrano, não conseguiu entrar no mover, ou quebrou o mover do Espírito Santo. Isso a gente aprende em momentos de oração, em momentos de convivência com o Espírito Santo. Também não entristecer o Espírito Santo, porque como é que eu sei que eu entristeci? Quando eu dou uma palavra errada, no momento errado, né? Quando eu penso mal de alguém, falo coisa que não deve, e eu sinto assim que eu perdi a alegria. Então eu tenho que me arrepender, e eu resgato novamente a alegria, a paz. Então, esse cuidado é que nos mantém sem altos e baixos, né? E eu dou graças a Deus, porque a gente pode manter. Não precisa cair no pecado para dizer estava sujo. Alguns tolamente pensam assim, né? Que se não cair no pecado não vai dizer o que é, porque nunca experimentou. Nós não precisamos experimentar o pecado para detectar o pecado, mas precisamos experimentar o que é real, porque assim nós detectamos melhor. Que nem nota falsa, não precisa ficar estudando nota falsa, estuda a verdadeira, que daí logo você detecta a nota falsa, falando de dólar, né? É verdade. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas na sua autobiografia, a senhora conta um pouco do seu noivado, do seu casamento e todos os erros que a senhora teve, que a senhora cometeu, mas também tanta bondade e fidelidade de Deus em relação a isso também. E eu queria saber se a senhora tem algumas dicas para nós jovens, para a gente não cair em erros, não só de pessoas, mas até de decisões. Bom, eu era muito corretinha, como eu falei, o que minha mãe falava, eu confiava nela. Ela falou, mamãe falava, Deus vai trazer o marido para você, não se preocupe. Então eu cria muito nos meus pais, na minha mãe, nunca me preocupei. Mas eu caí numa armadilha espiritual. Foi mesmo no meu livro, quem lê, aquele capítulo, o lobo no meio das ovelhas. É o que realmente aconteceu. E eu não consegui me desvencilhar. Apareceu na reunião e falava dos dons, dos milagres. E eu, na época, era ignorante, era muito nova nos dons. E eu pensava que quem tinha visões, profecias, fazia cura, era a pessoa madura. Então foi uma armadilha, porque a pessoa começou a se aproximar de mim, falando, e eu pensei, mas deve ser maduro essa pessoa, né, que foi meu ex-marido. Aí eu pedi para uma pessoa, uma ex-apóstola, para dizer, será que é de Deus ou não é? Infelizmente, ela ficou com muita raiva de mim, de uma coisa. Ela já faleceu, mas já está perdoada. Honrei a ela até o fim. Eu só estou contando a situação. E ela me amaldiçoou. Eu não sabia o que era a maldição, não é? Então eu falei, então eu tenho que aceitá-lo, porque ele insistia. Eu te amo muito. Eu falei, mas eu não te amo para casar. Como marido, como irmão na fé, eu te amo, mas não para casar. Porque eu já tinha tido um relacionamento lindo, mas que acabou por interferência de outra mulher. Então eu falei, eu já fui amada, amei bastante, e eu sei o que é amar o homem e ser amado. E eu não te amo para casar. Mas ele fala, você não sabe dos dons, Deus já falou para mim, e falou um monte de coisa. E eu falei, mas eu não quero casar com você. Mas enfim,
a coisa foi indo. Por 2 anos eu sofri. Eu falava, alguém tem que me ajudar, porque eu não quero casar com ele. Eu não sinto que é para casar com ele. E eu procurava líderes aqui. Eu tomava ônibus, eu não tinha carro na época. Ia lá para outra cidade procurar pessoas. Falava, eu não quero casar. Será que é da vontade de Deus? Eu não sinto nada de especial por ele. E as pessoas não falavam. Era muito estranho. Parecia que o Satanás fechava a boca deles. E fui em 3 cidades. Pessoas que conheciam a ele em 2 cidades. E outras pessoas que tinham profecia. E eu estava muito desesperada. Enfim, depois de 2 anos, eu falei, bom, se é de Deus, eu vou aceitar. E eu vou ser a melhor esposa que eu puder, a melhor dona de casa que eu puder, e eu vou obedecer a Bíblia, vou ser submissa. E foi o que aconteceu. Por 11 anos, eu posso falar com consciência limpa, eu nunca fui rebelde, nunca fui insubmissa, sempre honrei. Mas Deus é que sabia o que fazia. Então, quem tem mais curiosidade para saber, pode ler o meu livro, Como que Deus me libertou. Exatamente, as pessoas, sabe, eu fui alertada por umas 2 senhoras, mas que agiram muito mal. Então, eu não acreditei que era de Deus. Enfim, o que eu posso dizer? Que obedeci à Bíblia, fui submissa e eu fiz o melhor. Nos últimos anos, que o sofrimento era muito maior, Teófilo veio por milagre, Zoé veio por milagre, porque eu falava, esse homem não pode ser pai de meus filhos. Não vou ter filhos. Eu tinha muito cuidado. Mas a coisa aconteceu milagrosamente. E fiquei grávida do Teófilo, depois da Zoé. E os 2 é porque Deus quis para mim. Uma vez eu estava muito... porque no divórcio ele levou tudo. Não ficou um centavo para mim. E uma vez eu falei, Deus, o Senhor... Com voz audível, uma vez, Deus falou comigo na madrugada. Essa luta é minha é batalha. Eu falei, Deus, um problema de uma mulherzinha assim, pequena, é tua batalha? É tua guerra? E Deus falou, sim. Eu falei, mas um dia, eu conto mais detalhes no livro. Mas um dia, eu falei, Deus... Na Bíblia, toda batalha, quando o teu povo venceu, saiu com despojos. E eu não saí com nenhum despojo, nem um centavo. O meu ex-marido tinha levado tudo. E naquele dia eu estava indo para o escritório, eu estava sozinha no escritório da igreja. Eu lembro da janela, vinha um sol bem forte, e eu pus o rosto no chão e chorei. Falei, Deus, a tua palavra diz... E eu leio na tua palavra que o teu povo nunca saiu sem despojos de uma batalha. E eu saí dessa. Se o Senhor falou que era a tua batalha, eu não tenho despojo. Foi quase que audível. Deus falou, Teófilo e Zoé são teus despojos. Falei, mais do que isso, melhor não existiu, né? Então, e também no caso, no processo, ele não quis as crianças, ele não quis. Então foi para mim mesmo. Deus é muito fiel, né? Não são perfeitos, não somos perfeitos, mas pelo menos servem a Deus. Então, isso que eu falava desde pequenos, eu falava. Eu sempre dizia, não importa com quem vocês vão casar, se é pobre, se é feio, mas contanto que amem a Deus. Tem gente comemorando aí na plateia. Glória a Deus! Esse é o meu momento. Contanto que ame a Deus. Muito bom. E pastora, quando a gente olha para a sua vida, algo que é muito inspirador, que é algo muito forte na sua vida, é o temor a Deus. E a gente queria muito que a senhora comentasse um pouco o que é o verdadeiro temor a Deus, por que isso é tão importante para a nossa geração, como que a nossa geração pode ser inspirada e pode viver com verdadeiro temor a Deus.
O temor a Deus é uma coisa que tem me instigado a procurar. Uns 2 anos atrás, eu percebia que não havia temor a Deus. Não digo vocês, mas eu digo de modo geral, na sociedade, na igreja, porque eu via pecados escondidos, a gente descobria ou a gente via, sabe, coisas muito tristes. E eu considero isso falta de temor a Deus. Não tinha temor a Deus? Vai fazer uma coisa dessas? Eu fiquei muito assustada. Uns 2 anos atrás eu comecei a procurar Deus. Como é que eu tive temor a Deus? Como é que minha família teve temor a Deus? E por que a sociedade não está, a maioria, não digo todos, não tem temor a Deus? E orei, e Deus me falou: o próximo avivamento será o avivamento do temor a Deus. Oh. E a palavra, a verdade. Então, eu falei, é da minha cabeça, Deus. Mas eu estava ouvindo Bill Johnson, e numa entrevista, era só áudio. E numa entrevista, ele estava entrevistando a mãe daquele Arnold, John Arnold, lá do airport, avivamento enorme que houve, que Heidi Baker, Bill Johnson, eles receberam o batismo do Espírito Santo de modo muito, muito contundente. E houve nessa igreja do Canadá. E a mãe desse pastor, que teve um avivamento e tal, ela chorava na entrevista do Bill Johnson. E ele falava assim, ela falava: precisa de volta o temor a Deus. Está faltando o temor de Deus. E ela chorava. E eu falei: não só sou eu. Tem gente também sentindo isso. E ela falou: o próximo avivamento vai ser do temor de Deus e a volta à palavra, à verdade. Então eu fiquei sossegada. Falei: que bom, eu não estou doida. Eu não estou ultra exigente, não. É isso mesmo, me deu um consolo. Mas comecei a procurar, falei: Deus, como é que eu tive? E minha família tem, meus irmãos e tal. Aí então, comecei a buscar na palavra. A palavra fala, buscar. Mas eu falei: meu Deus, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Mas como? Aí Deus mostrou, na minha família, meus pais, eles tinham um respeito tão grande um pelo outro. Nunca vi eles discutirem, brigarem, né? E eles, um enaltecia o outro. E tudo era: Deus falou, está na Bíblia. A consciência. Então minha mãe enfatizava muito a consciência. O que nós vemos Paulo, quem mais fala da consciência, o apóstolo Paulo, fala muito de consciência. E minha mãe sempre falava, meus pais, consciência, a consciência. Então nós crescemos assim, ouvindo a nossa consciência, né? E também respeitando muito a eles, porque meu pai e minha mãe, eles se respeitavam tanto. E reverência, assim, houve reverência por causa da vida de oração, vida da palavra, né? E tudo está escrito. Então qualquer coisa que meus irmãos, os menores aprendem através dos erros dos maiores, né? Então quando eles levavam bronca, eu escutava: está na Bíblia, Deus falou. E a gente estremecia, falou: se Deus falou, Deus falou. E pronto. Então isso trouxe para nós o temor de Deus, respeitar a Deus pela palavra. O que está escrito, não vamos mudar, vamos obedecer. Então eu acho que isso é que nos trouxe o temor de Deus. Mas primeiro porque eles viviam isso. Então no lar, né, onde há briga entre marido e esposa, eu acho que deve ser difícil o temor, porque não tem respeito aos pais.
O temor de Deus vem com nosso respeito ao pai e à mãe. Eu creio. Essa é a minha conclusão. Então, por isso que são gerações e gerações com famílias disfuncionais por causa de problemas. Eu quero que vocês todos casem bem. Então, leiam meu livro que vai sair semana que vem. Se vocês lerem, seguirem meus conselhos no livro, vão ter um bom casamento. E quem tem já casamento também vai ter um bom casamento. São dicas assim, de psicologia que eu estudei. Eu nunca parei de estudar psicologia e Bíblia desde 1972. Então, tem muitas dicas para os solteiros casarem certo. Então, só para resumir, as dicas que a senhora então tem para a gente receber e ter o temor de Deus é ouvir a nossa consciência, honrar e respeitar as nossas autoridades e um ao outro, certo? Ouvir, orar constantemente, ler a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus e colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Isso mesmo, exatamente isso. Muito bom. Bom ou não, galera? Inspirador ou não? Glória a Deus. Como eu falo, os acertos, Deus. Pela graça de Deus. Os erros são meus. Muito bom, pastora. E indo para a nossa última pergunta, depois a gente queria muito que a senhora orasse por nós também. A gente queria ter um tempo de ministração. Se você pudesse dar... Eu sei que a gente já passou por várias dicas. Eu sei que a gente já passou por várias dicas agora, mas se você, olhando para os erros e acertos da nossa geração hoje, e pensando também no temor de Deus que a gente acabou de falar, qual que é a dica que você deixaria para os jovens hoje, para a caminhada deles? Para pensando no futuro, no relacionamento, pensando no futuro de caminhada com Deus, qual que é a dica que a senhora gostaria que a gente ficasse? É sempre buscar a vontade perfeita de Deus. Eu sei que a maioria está na época de querer casar, querer fazer uma família. Tomara mesmo que façam famílias saudáveis. Eu torço por isso. Eu estou no aconselhamento de casais e famílias. E eu fico muito triste porque tudo é remediativo. Eu sempre orei, depois que comecei a estudar para aconselhamento de casais e de famílias, comecei a desejar algo preventivo e não remediativo. Então eu escrevi esse livro orando muito que seja bênção, preventivamente possam ter um bom casamento, né? Claro, tudo isso da parte espiritual já falamos, mas a parte prática de relacionamentos, de como viver esta vida aqui na terra. O livro de Provérbios, para mim, é muito, muito importante, porque me ajudou a ver e ter sabedoria. E não digo que tenho toda a sabedoria, não, ainda preciso muito mais. Eu ganhei bastante sabedoria através da leitura de Provérbios. Então, eu indicaria para vocês, tanto rapazes como moças, lerem Provérbios 6, 7 e Provérbios 31. Porque os homens precisam saber qual é a mulher de acordo com os padrões de Deus. É o Provérbios 31, 10 até em diante, 13 a 31. E os homens podem ver isso, e tanto as mulheres também. E outro capítulo que Deus fala especificamente para rapazes, Provérbios 6 e 7. E também a mulher é bom saber, para saber com quem vai, né? Então, o problema que tem havido são de famílias, relacionamento. Não é tanto financeiro. Eu vejo mais relacionamento, né? E quando busca-se a Deus, ora, busca mesmo a vontade perfeita de Deus, as coisas vão melhores, né? Caminham melhor. E eu creio que vocês que devem estar numa faixa etária de querer casar, alguns devem já estar no relacionamento, e alguns novos que têm casamento bom, como vocês, graças a Deus, né? Bênção. Mas eu diria assim, buscar a perfeita vontade de Deus. E eu queria também dar
um recado para os rapazes. Vocês, homens, têm que ser mais proativos. Deixa eu explicar por quê. Por quê? Porque na Bíblia diz que uma das bênçãos é o homem achar a esposa. E não o contrário. Não é a mulher que vai achar. É o homem que tem que achar. O homem que tem que ser proativo. Uma vez veio uma moça. O homem é que tem que orar muito e falar: eu quero achar a mulher certa. E as mulheres, orem, que eu seja achada por um homem bom. Esse é um conselho para esta idade. E leia o meu livro também, porque tem muitas dicas, né, durante o momento, período de conhecer, né? É muito importante conhecer bem antes. Um professor meu de matrimônio, doutor em matrimônio, falou: todo mundo tem que lembrar que vai casar com um problema. Será que você vai conseguir administrar esse problema? Porque ninguém é perfeito, né? Por exemplo, eu não aguento gente que esconde coisas e não fala a verdade. Eu nunca aguentaria isso. Mas um desmazelado que come feio aprende, né? Para mim tem que comer bonito também. Mas eu queria dar essa dica, porque as mulheres que ficam desesperadas para casar, elas espantam. Parece que é uma energia ruim. E espantam os homens. Os homens falam: é verdade? Eu já ouvi rapazes falando: dá medo, aquela dá medo, porque ela dava em cima dele, né? Ficava falando com a mãe, né? Com a mãe dele, agradando. São manipulações. E o rapaz falando: dá até medo. Então, claro que não aconteceu, porque ele fugiu dela. É muito chato isso acontecer. É um conselho para vocês, mulheres: entregue para Deus. Seja como a Ruth, né? E orando, e deixa que alguém vai aconselhar. Deus vai fazer alguma coisa. A Ruth não estava desesperada para recasar. Ela era viúva. Não estava desesperada. Então, eu já ouvi rapazes conversando: mulher desesperada para casar, tá doido, fica longe de mim. Então, mulheres, orem para que vocês sejam achadas. Amém. Façam a sua parte. Sejam bem educadas, bem arrumadinhas, cheirosinhas, bonitas. Estude bem, cozinha bem, arruma bem as coisas. E os homens, por favor, vocês fiquem olhando qual Deus, qual é para mim. E vocês têm que achar. Quem uma busca, só, né? acha. Uma só. Uma só, claro. Claro. Quem pode agradecer por receber dicas valiosas dessas? Glória a Deus. Glória a Deus. Toda glória ao Senhor. A gente... Bom, primeiro, pastora, muito obrigado por você ter vindo aqui, aceitado o convite, prazer. Passado esse tempo com a gente. E a gente gostaria muito que a senhora pudesse orar por nós, se a senhora concordar. Você pode ficar de pé no seu lugar. Tem muita coisa que a gente recebe no conhecimento e a gente ora para que tudo isso que acabou de ser ensinado seja selado nos seus corações. Mas quem sabe que tem algumas coisas que a gente pega no ambiente? Quem sabe que tem algumas coisas que as gerações que vieram antes de nós carregam, que a gente pega no ambiente, que a gente recebe no ambiente. Então, se você está faminto nesse lugar, por receber mais de Deus, por receber mais daquilo que as outras gerações carregam, começa a se preparar, começa a abrir o seu coração. Se você quiser vir aqui para frente, se você quiser vir aqui nesse espaço da frente, pode ficar à vontade para vir para cá. A gente vai ter um tempo em que a pastora vai
orar sobre a gente, vai entregar aquilo que ela carrega, ela vai poder passar para a gente. Então aumenta a sua expectativa. Isso aqui não é só um momento de oração como outro qualquer. Isso é um momento que você tem que ser fominha, como o pastor Teófilo fala, que você tem que falar, isso aqui é para mim, isso aqui que essa mulher carrega, eu quero viver isso que as outras gerações viveram. Então se você está aqui, aumenta a sua expectativa. Pastora, por favor. Então, aquilo que tocou mais para você, né? Você pode ser que você tenha desejado mais de uma coisa. Quanto mais guloso, Deus gosta. Peça tudo aquilo que você fala, eu preciso, eu quero, eu desejo isso. Não só a última conversa, mas as anteriores são importantes também. Andar no Espírito, viver a vontade de Deus. Eu creio que isso é primordial. Estenda a tua mão e tenha fé. Espírito Santo, venha derramar uma porção poderosa do teu temor a Deus. É tão importante o temor de Deus, porque é o princípio da sabedoria, e a sabedoria nos guardará de muitos dissabores, muitas tristezas, muitos fracassos. Vai nos guardar. Oh Deus, o Senhor vê esse povo faminto por Ti, jovens tão famintos, tão lindo ver este povo. Oh Deus, se eu me alegro, quanto mais o Senhor deve estar tão alegre, desejoso de abençoá-los. Cada um seja abençoado em nome de Jesus, naquilo que desejou, naquilo que disse é verdade, isso eu quero. Receba agora, e o Espírito Santo vai desenvolver mais ainda aquilo que você aceitou, recebeu no teu coração. Toda expectativa errada eu repreendo em nome de Jesus. A fama, tem muito, a coisa ruim desta geração é querer ter fama e poder. Não precisa disso, porque Jesus foi humilde, foi manso e humilde, e teve tanto poder. E eu vejo que é um dos traços dos jovens da modernidade, do século 21, é querer projeção, querer poder, querer fama, e nós quebramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que cada um possa ter tanto amor a Ti, que é mais importante elevar Cristo, Jesus Cristo, e você amar a Deus é a coisa mais importante desta vida. Receba esse amor e comece a declarar: eu te amo, Senhor. Nesta noite eu quero te apresentar o meu desejo de pôr o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo e acima de todos. O Senhor é primeiro na minha vida, e eu vou te honrar, eu vou te glorificar. Toma essa decisão. O Senhor cuida de mim, não vou me preocupar com coisas, porque o Senhor me ama e o Senhor cuida de mim. E eu declaro a minha fé, deposita a tua fé, dizendo: eu te amo, Senhor. Seja feita a tua perfeita vontade na minha vida. Não aquilo que eu quero com teimosia, mas a tua vontade é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Em nome de Jesus, eu vejo focos mudando. Que bom. Focos estão mudando, porque o seu foco está mudando. E eu vejo provisão, pacotes caindo dos céus. Quem está enfocado em Cristo, na vontade perfeita de Deus, a provisão virá. Eu estou vendo pacotes, embrulhos caindo. Quem sabe é para você, porque você agora vai dizer: eu quero a tua vontade perfeita. Se você quer, declare isso: eu quero a vontade perfeita do meu Deus. Mais importante do que meus desejos, meus sonhos, é a tua vontade, Deus. É a tua vontade, perfeita vontade de Deus.
Esses pacotes são para essas pessoas que estão mudando o foco. Não o que eu quero, não o que alguém me disse, para fazer esta faculdade, para buscar esta profissão, esta carreira. Não, diga a tua vontade na minha vida. Eu vejo Deus endireitando os passos. Com as duas mãos Ele está colocando os pés num caminho diferente. Receba isso do Senhor. Vocês serão muito mais realizados na vontade de Deus do que imitar alguém ou querer o que alguém tem. Você tem a tua bênção. Receba a tua bênção nesta noite. É a tua bênção reservada somente para você, porque você é um amado, você é uma amada do Senhor. Deus planejou coisas boas. Se você enfocar tua atenção, tua energia, tudo que você é, os teus desejos, teus sentimentos, teus pensamentos em Cristo Jesus, você vai ser bem realizado, porque você vai se sentir satisfeito, satisfeita, em nome de Jesus. Amém? Vocês sentem isso? Amém? Vocês querem a vontade de Deus? Fala amém. Eu quero a tua vontade. Tua vontade é perfeita, é boa, é agradável. Vocês vão ser muito realizados fazendo a vontade perfeita de Deus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Glórias ao Senhor.